Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo bíblico, né? Sobre 1 Coríntios, tá? Nós iremos ler o versículo 3, 6, tá bom? Sobre Paulo ainda, tá, gente? Ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto e o fundamento. O outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outros fundamentos além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui fala, né, que Paulo e Apolo, eles fundaram uma igreja, eles fizeram os alicerces, né, do fundamento da igreja para Cristo, eles levantaram uma igreja, eles foram percussor, né? E Paulo, ele plantou a semente da mensagem das boas novas no coração das pessoas. Paulo foi um missionário pioneiro, trouxe a mensagem de salvação. Apolo era outro missionário também. Apolo regou a semente, ajudou os crentes da época, né? Os cristãos a crescerem mais fortes na fé. Paulo fundou a igreja em Corinto e Apolo construiu sobre esse alicerce. Ele preservou os alicerces, né? Que já estava fundado pelo Paulo. Tragicamente, os cristãos de Corinto se dividiram em grupos. Uns falam grupos, outros falam em facções, né? Garantindo lealdade a diferente mestre, o que deixou eles muito irados. Nós já falamos isso antes, né? A obra de Deus envolve muitos indivíduos, cada um com dom, cada um tem o seu trabalho dentro de uma igreja. Um edifício é tão sólido quanto seus alicerces. O fundamento da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa base. Jesus é a nossa base, a nossa torre forte. Nossa razão de ser, nossa razão de viver. Tudo que somos e fazemos deve ajustar-se ao padrão fornecido por Ele. Você está edificando sua vida no único fundamento verdadeiro e duradouro ou em um defeituoso, como é a riqueza, a segurança, o sucesso e a fama, né? As duas maneiras seguras de destruir um edifício são mexer nos alicerces que já foram feitos como uma base segura, construir com materiais de qualidades inferiores. A igreja deve ser fundamentada em Cristo, não em qualquer pessoa ou princípio. Cristo avaliará a contribuição, gente, meu Deus, contribuição de cada ministro para a igreja, para a vida da igreja. O dia do julgamento revelará a sinceridade
do trabalho de cada pessoa. Deus conhece o coração de cada um. Não adianta você ficar fingindo para os outros, porque Deus sabe quem é você. Deus conhece o seu interior. Você pode fingir para o mundo, mas para Deus você não finge, que Deus sabe quem é você na realidade. Deus determinará se uma pessoa foi fiel ou não às instruções de Jesus. O bom trabalho será recompensado. O trabalho infiel ou inferior será destruído. A frase: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Significa que aquele que trabalharem mal, mas forem fiéis ao Senhor, alcançarão a salvação, mas as suas realizações não servirão para nada se não tiver pautado em Deus. Tudo aquilo que você faz é em vão, né? Da mesma maneira que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a igreja local, a comunidade cristã é o templo de Deus. Da mesma maneira que o templo dos judeus em Jerusalém não deveria ser destruído, a igreja não deve ser danificada nem arruinada por divisões. Divisões dentro de uma igreja não vem de Deus, vem do inimigo, tá? Controvérsias ou por outros pecados dos membros que se reúnem para adorar a Deus. Paulo não estava dizendo que os evangélicos de Corinto, que eles deveriam negligenciar a busca do conhecimento. Estava advertindo-os de não glorificarem a sabedoria deste mundo. O modo de pensar de Deus é muito superior ao nosso. Ele conhece todos os pensamentos fúteis dos sábios. Os coríntios se gabavam da sabedoria dos seus líderes e ensinadores. O orgulho os fazia dar mais valores às mensagens do que à mensagem. Só devemos depositar nossa confiança em Deus. Diante dessa palavra aqui, eu vou contar um testemunho que eu li, que eu achei muito interessante e que tem tudo a ver com a pessoa que põe a sua sabedoria humana na frente de tudo. É um livro, testemunho do livro Tecendo o Fio de Ouro, tá? Que tem duas escritoras, Maria Mir e Silvia Maria. Ó, Deus tudo pode. É o testemunho. Presta bem atenção, tem tudo a ver com gente que põe a sabedoria da terra na frente da sabedoria de Deus. Meu nome é Fabrício, tenho 38 anos, sou casado e executivo de uma multinacional. Desde cedo fui criado para o sucesso. Meus pais se sacrificaram em tudo para que eu tivesse a melhor educação possível. Eu falo 2 línguas, toco piano, ganhei várias medalhas no vôlei, conheço os Estados Unidos, onde fui estudante aos 17 anos e onde me apaixonei pelo ritmo de trabalho e o sucesso, riqueza que conheci em Chicago, cidade próxima de onde morava minha família americana. Eu tenho MBA em administração de empresa e especialização em mercado internacional. Eu não pretendo, entretanto, alongar minha lista de títulos, pois meu propósito é testemunhar por insistência da pregadora desse retiro espiritual o que Jesus fez em minha vida na área do auto-identificação. Cheguei aqui deprimido, com um sentimento agudo de frustração que me parecia não ter fundamento nem lógica. Eu ganho bem, tenho 2 filhos devidamente programados. Minha esposa é empresária do ramo de confecção e acredito que nós nos amamos. À medida que o retiro corria, fui verificando como minha história, aparentemente perfeita, a história que todo garoto e rapaz gostaria de ter, foi carente, especialmente de sofrimento. Isso mesmo, meus pais me criaram em uma redoma
me encaminharam nos estudos, na profissão, no casamento, tudo era perfeito demais. E consequência é que fiquei carente do sofrimento, isolado em uma vida de fantasia. Para manter meu mundo imaginário girando ao redor da felicidade, né? Ele se isolou, vivia numa redoma. Foi duro ouvir a pregação sobre a tolerância e a humildade. Percebi que sou um intolerante, insuportável, e que meus subalternos só me aguentavam para não perder o emprego. Olha como ele era chato, né? Quanto à minha esposa, comecei a perceber aqui o quanto tem se refugiado no próprio trabalho e no culto ao próprio corpo, certamente para compensar minhas exigências descabidas acerca dela própria, da sua aparência, da casa, da comida, dos lençóis. Só para dar um exemplo, antes de vir para cá, eu criei uma confusão enorme, porque uma das fronhas da nossa cama não era do mesmo conjunto de lençóis. Armei uma briga feia. Como não podia ligar para casa, não tive ainda como me reconciliar com minha mulher e pedir que ela me declarasse inocente. No meu desejo de dar tudo e de me manter aceso e criativo, adquiri o hábito de cheirar cocaína no escritório. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Paulo, né? O Deus de Isaac, de Jacó, nada. Ajudava a ficar mais tempo ativo e me dava novas percepções. Mas este é um capítulo da qual eu não estou pronto para falar no momento. A frase que me derrubou nesse retiro foi: o conceito de perfeição tende a produzir uma deformação mental. O rótulo de pouco valor, exibida pela deformação mental, faz surgir sentimentos de repulsa de si mesmo. Orar com ela e pelo menos desejar quebrar o paradigma que eu mesma havia estabelecido para mim ao longo da vida, desde as roupas, como vocês podem ver, até o relacionamento familiar. E como diz a Emir, pior, com o próprio Deus foi muito difícil. Sou sincero em dizer, o que me deu força foi saber que não poderia continuar no estado de sofrimento que eu estou agora, achando que minha vida era maravilhosa, mas não tinha Deus, né? Nesse momento me sinto sem chão, não sei como vou viver quando voltar para casa. Fica a pensar como é não me auto-identificar a nível psíquico e como não ser perfeccionista. Ele queria mudar, mas não sabia como. Sei que só Deus pode me ajudar. Tenho um pouco de medo, pois sinto que algo em mim precisa morrer para nascer de novo, mas não sei como se dará esse nascimento. Sobre a morte, sinceramente, já estou sentindo há um tempo. Não quero mais viver como tenho vivido até hoje. Eu quero mudar de vida. Peço a oração de todos e agradeço pelos que me deram seus e-mails para continuarmos a nos comunicar. Sozinho, não vou conseguir. Sei que com vocês, com a certeza de que Deus habita em mim e que nada pode atingir minha identidade mais profunda ou lugar onde Ele habita, como diz o poema, né? Do irmão Ipaim. Vou conseguir. Esse testemunho que agora leio para vocês é para meus padrões mentais uma humilhação. No entanto, sei que faz parte do processo apresentar-me diante de vocês e de Deus como um mendigo que só almeja ter uma coisa nas mãos, a própria vida, e ter Deus dentro dele, né? Que ele não conhecia a Deus. E Paulo falava isso nas igrejas, que a pessoa tem que fazer o quê? Conhecer, né? Conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus. Não é só você ir na igreja e achar que já está tudo certo. Não, ele tinha uma vida perfeita, ele tinha dinheiro, ele tinha sucesso, foi criado para não sofrer nenhuma decepção,
tudo na vida dele era programado. Ele só não programou a entrada de Deus na vida dele. E isso aí, ele deixou ele o quê? Sem chão, derrubado, fraco, né? Então não adianta, gente, você ter tudo e não ter Deus. Não adianta você ir para a igreja e continuar com a mesma vida, com a vida errante de sempre. Isso não vai te ajudar, não vai melhorar a sua vida, não vai fazer você diferente de ninguém, né? Então, isso é que a gente quer passar para vocês. Colocar Deus na frente na sua vida, em tudo aquilo que você fizer. Não ir para a igreja apenas para ser mais um, mas para fazer a diferença. Tem gente que vai só para desfilar roupa, para mostrar que, ó, como ele é cristão, mas na vida real ele não é nada disso, né? Então é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Pensa que como que o Satanás age na vida da pessoa, né? Paulo estava chamando a atenção na época para o seu papel especial como pai espiritual dos coríntios da igreja, em uma tentativa de unificar a igreja. Paulo apela para o seu relacionamento com eles. Por pai, ele quis dizer que era o fundador daquela igreja. Por ter fundado a igreja, podia-se confiar que ele tinha o melhor interesse em seu coração. As severas palavras de Paulo eram motivadas por amor, com amor de um bom pai sente pelos seus filhos. E esse moço também que nós acabamos de ver, né? Deus com certeza ia mudar a vida dele, né? Porque ele pediu ajuda. Paulo disse aos coríntios que eles deveriam seguir seu exemplo. Ele podia fazer essa declaração, porque andou com Deus, despendeu tempo com a palavra de Deus e em oração, e estava ciente da presença de Deus em sua vida em todos os momentos. Deus recebeu o selo de Deus, Deus recebeu o carimbo de Deus para fazer a sua obra. Ele era batizado no Espírito Santo, Deus deu dom para ele. Paulo não estava esperando que os demais evangélicos o imitassem tudo, o que ele fazia, mas deveria imitar certos aspectos das suas convicções e conduta, mudar o seu interior, o seu pensamento, né? Então, como você muda? Aceitando Deus como seu Salvador, mudando o seu comportamento, que às vezes magoa muitas pessoas, né? Que muitas vai na igreja, mas faz da vida dos seus familiares um verdadeiro inferno. Isso não é de Deus. Então, eu sei que muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de ouvir a oração, mas foi o chamado que Deus me deu, Deus mandou que eu fizesse essa obra. Eu sei que é uma obra pequena, simples, mas eu faço na convicção de que a mesma coisa que Paulo fazia. Você tem que fazer sem esperar nada em troca, apenas confiar em Deus. Então nós vamos orar e colocar hoje tudo, nossos sonhos, nossos projetos, tudo na mão de Deus, tá? Porque só Ele que pode nos ajudar. Porque vocês viram a história do moço, ele era rico, ele era estudado, ele tinha tudo que uma pessoa pode ter, mas ele era pobre de espírito, ele era um mendigo espiritual, porque ele não tinha Deus. Você pode sentar numa cadeira de ouro, mas se você não tiver Deus, você não é nada, você é um trapo ambulante, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu peço a Ti nesse momento, meu Pai, que o Senhor manda fogo, Senhor do céu, Senhor, para queimar todo o mal, toda a obra das trevas na casa dessas pessoas que estão clamando comigo, que estão orando, que pedem por mudança de vida, Senhor, que o Senhor vai derrubando por terra, meu Pai, todo o mal, todas as palavras de negativa que falaram para essas pessoas, Senhor. Todo ataque do inimigo que vem vindo de geração em geração, toda maldição hereditária caia por terra. Que o Senhor vai dando refrigério para a alma dessa mulher que clama pelos seus filhos dia e noite, Senhor.
por esse pai desempregado, Senhor, por essa briga constante dentro de casa, Senhor. Retire esse espírito divisor de dentro da casa dessa pessoa, Senhor. O espírito maligno que traz doença, que não deixa essa pessoa nem ter dinheiro para nada, porque vai tudo na farmácia, Senhor. Que o Senhor entra na UTI, na CTI, que o Senhor vai derrubando por terra toda doença pulmonar, toda doença, Senhor, na mente dessa pessoa caia por terra, Senhor. Essa pessoa que está estressada, desanimada, essa pessoa que não tem mais fé, vai derrubando por terra, vai ajudando esse pequeno comerciante, que o Senhor vai levantando essa pessoa, Senhor, os artesãos, que o Senhor faça um grande mover nesse país, Senhor, que o Senhor derruba por terra todo o império da mentira que se instalou aqui, Senhor, que o Senhor entra nos 3 poderes e faça um grande mover, meu Pai, vai fazendo um grande mover e abençoando esses Neemias que o Senhor levantou para lutar pelo nosso país, Senhor, vai fazendo um grande mover, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus queima todo o mal, queima toda a obra do maligno, que vai fazendo uma faxina, Senhor, uma grande faxina nesse país, Senhor, que toda a verdade venha à tona, Senhor, que o Senhor vai derrubando por terra, Senhor, todo o laço do passarinheiro que for armado contra os seus ungidos, Senhor, que eles mesmo caiam no próprio laço que é armário, que os anjos de Deus os persiga dia e noite, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, aqueles que estão presos há mais de 1 ano, Senhor, aqueles que estão presos inocentemente, Senhor, que estão sendo humilhados o tempo inteiro, meu Pai, pelas suas convicções políticas, Senhor, que o Senhor vai derrubando essas grades, essas muralhas, vai derrubando, coloca teu exército de anjo dentro das prisões e vai fazendo um grande mover, meu Pai, vai fazendo um grande mover, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus, amém, amém, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, fique com Deus, coloque sempre Deus na frente, nos seus negócios, nas suas vidas, que Deus abençoe todos aqueles que oraram comigo, todos aqueles que são inscritos nesse canal, aqueles que também não são, que Deus abençoe em dobro tudo aquilo que vocês fizerem. E tenham um bom dia e sejam muito abençoados no nome de Jesus. Amém.